Fala Farma, tudo bem com vocês? Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e dessa vez eu vim trazer para vocês um anti-inflamatório que é muito importante para o cenário como um todo, tá? Desde os dias que antecedem esse vídeo aqui, a gente está tendo muitas perguntas sobre o Tenoxicam, e por isso eu resolvi trazer o Tenoxicam aqui na sua origem, desde o medicamento referência até os medicamentos similares, para você aprender a colocar isso de forma muito certa lá dentro do balcão da farmácia, na hora de você vender, na hora de você dispensar esse produto, tá bom? Então, vou falar para vocês hoje sobre o Tenoxicam, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que é um anti-inflamatório muito importante para o cenário. E aqui, pessoal, existe uma coisa interessante demais, tá? Existem alguns anti-inflamatórios que eles foram muito importantes, depois passaram a não ser tão importantes porque vieram outros com uma pegada mais forte, sendo mais propagado, sendo mais procurado, com os veículos de comunicação que nós temos hoje, o WhatsApp, o YouTube, enfim, todas as mídias, está surgindo cada vez mais medicamentos, né? E aí eles acabam sendo esquecidos. E aí volta e meia, por conta da prostituição do mercado, nós temos que trazer os medicamentos mais antigos para o cenário novamente, porque eles conseguem nos dar uma lucratividade muito boa. Então toda vez que a gente estiver falando sobre o Tenoxicam, ele é um tipo desse medicamento que ele consegue te dar uma lucratividade melhor, tá bom? Lembrando, quando a gente fala de Tenoxicam, nós estamos falando aqui de Tilatil. Ele é o principal medicamento com essa fórmula, tá? Ele é um medicamento referência do mercado, tá certo? E além de ser um medicamento referência, ele é um medicamento que mais foi conhecido com essa fórmula Tenoxicam no mercado. Hoje nós temos outros, eu vou falar para você, principalmente o Teflan da União Química, mas sem dúvida o Tilatil ele foi importante para o nosso cenário, tá? Bom, o Tilatil também tem uma coisa muito legal, que ele é um dos poucos medicamentos que contém apenas uma apresentação, que é a apresentação de 20 miligramas, tá? O que é interessante aqui? Geralmente a caixinha vem com 10 comprimidos. Então você precisa ler a receita com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, porque dependendo do tipo de tratamento você vai precisar de mais de uma caixa do produto para fazer a venda. E aí você já aumenta a sua lucratividade aqui. Então você lendo a receita de forma correta, você consegue já entender se esse medicamento vai ser melhor uma caixa ou duas caixas para o tratamento do teu cliente ter início, meio e final, o que é muito importante para você estabelecer muita autoridade e consequentemente muita autoridade quando você vende esse tipo de medicamento, tá? Bom pessoal, Tilatil ou Tenoxicam, nós temos basicamente três efeitos que esse medicamento pode trazer para você. O primeiro deles é uma ação anti-inflamatória, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Anti-inflamatório. Essa aqui é a primeira função. Depois disso, nós temos uma função que é muito importante, a função 2 aqui, que é a função analgésica. Então, quando a gente fala de inflamação, de anti-inflamatório, nós estamos falando de inflamação. Quando nós falamos de analgésico, nós estamos falando de dor. E além disso, ele tem uma terceira função, que é, quando a gente fala de Tenoxicam, ele tem a função antitérmica também. Tá? Ou seja, quando a gente fala de antitérmica, a gente está falando de febre. Então nós temos um medicamento aqui que é basicamente 3 em 1. Ou seja, ele trata a inflamação, alivia a dor e alivia também a febre. Lembrando, pessoal, mesmo ele agindo contra a dor e agindo contra a febre, esse medicamento ele pode ser sozinho ou ele pode ser combinado com outro medicamento. Como por exemplo, você pode estar dispensando esse medicamento que o principal efeito é o efeito anti-inflamatório, mas você pode estar ajudando, agregando nessa venda algum analgésico, aplicando a lei do maior para o menor e aplicando a técnica de diferenciação. Isso acontece não só como a gente fazendo, como algumas receitas, esse medicamento já vem combinado com outro. Além disso, pessoal, esse medicamento ele tem uma indicação muito legal, tá? Principalmente para artrite. Nós temos também a indicação
por exemplo, de artrose, de dores de gota, de cólica menstrual, pós-operatório, espondilite, dor muito forte nas juntas. Então esse medicamento ele é muito importante para isso, tá? O que eu quero que você entenda é que a entrevista aqui, ela vai determinar o quanto de lucratividade que você vai ter. Porque nós estamos falando de um medicamento que geralmente é muito seguro, que causa uma certa lucratividade, mas quando você faz uma entrevista bem feita e consegue colocar isso para o seu cliente, você consegue atingir uma autoridade muito maior, tá bom? Uma lucratividade muito maior. Além de ser um produto muito seguro, que a gente vê na prática, esse medicamento também existe algumas contraindicações. A principal contraindicação é alergia à fórmula do medicamento, pessoas que têm problema renal, hepático. E outra coisa, pessoal, quando a gente fala de anti-inflamatório, uma das contraindicações que a gente tem que ter muito cuidado na hora de orientar o nosso cliente é pessoas que têm gastrite, úlcera, tá? Problema hepático. Essas pessoas não devem tomar não só o Tenoxicam, como nenhum tipo de anti-inflamatório para que não cause algum problema mais sério, tá bom? Lembrando, a posologia do medicamento vai determinar quantas caixas você vai vender do medicamento. A apresentação dele geralmente é com 10 comprimidos, mas esse é um tipo de medicamento que pode ser tomado até 40 miligramas ao dia. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui um medicamento que só tem uma apresentação de 20 miligramas, é um comprimido de 12 em 12 horas, tá? Ah, Abraão, mas eu vi aqui na receita que o médico passou de 8 a 8 horas. Aí o médico deve ter encontrado alguma informação, algum tipo de exame que ele deve ter visto e achou necessário, mas o padrão é isso aqui, ó, 12 em 12 horas, tá bom? Lembrando, geralmente esse tipo de medicamento trata inflamação. E qual que é a informação interessante para o teu cliente? Se ele está utilizando o medicamento e até 5 dias ele não melhorou, tá? Então vai acabar o uso de uma caixa do medicamento e vamos supor que ele não melhorou e aí ele volta para conversar com você. Nesse caso, a gente pode entrevistá-lo para entender o porquê disso, se ele fez o uso do medicamento certo ou não. E se ele tiver feito certo e mesmo assim não melhorou, aí ele tem que voltar no médico para o médico avaliar se existe a necessidade de trocar o medicamento ou de fazer um outro procedimento, tá bom? Lembrando, nós temos outros medicamentos referência no mercado. Talvez o mais importante seja o Teflan, que é um do medicamento da União Química, e nós temos vários similares no mercado. Tenoxil da Medquímica, Titenil da Geolab, que é um produto que eu gosto muito, Tiloxicam da Exalsandos, e sem dúvida talvez o mais importante na minha região é o Tiloxinel da Neoquímica, tá? Lembrando, esse produto também tem genérico, então basta você ir na prateleira se essa empresa tiver organizada por ordem de indicação. Então quando você chegar nos anti-inflamatórios ele vai estar lá, ou também ele pode estar guardado por ordem de fórmula lá no medicamento genérico. Então você vai lá na letra T e vai achar o Tenoxicam também, tá bom? Lembrando, você chegou lá, não tem o medicamento, aí você deve colocar no caderninho de falta, porque esse anti-inflamatório é indispensável quando a gente fala de diferenciação e lei do maior para o menor, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Coloca aqui embaixo o vídeo que você quer aprender para eu estar preparando para você. E lembrando, eu vou deixar o link do método Proclerc, porque aqui é um exemplo de um anti-inflamatório muito importante para o mercado, mas nós temos pelo menos 30 deles que são importantes se você aprender para você dominar qualquer farmácia. E no método Proclerc, que eu vou deixar o link aqui embaixo, é justamente para você se tornar um expert nos anti-inflamatórios, você saber qual que são importantes em qualquer farmácia que você vai estar lá, beleza? Então, clica no link, vai abrir uma página para você, assiste o vídeo e assim que você tirar todas as suas dúvidas, faça sua inscrição que eu vou estar te esperando para que você se torne o melhor profissional farmacêutico dentro da farmácia, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com o teu colega farmacêutico. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!